Boa tarde, bom dia, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Aqui, professor Albino, retornando à nossa atividade, recomeçando o nosso ano pedagógico 2021. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui à disposição de vocês, trabalhando com geografia e sociologia, certo? E assim, a seu dispor, precisar de mim, tudo, me procure nas redes sociais, me procure no meu privado, fale comigo, pergunte, me explore tudo. Até porque esse é o meu trabalho, eu estou trabalhando com o futuro, que o futuro, né, pertence a você, a sua família, mas pertence também a Pindaretama, o Brasil, o Ceará, o mundo, né? Você é a peça mais importante que existe na Pindaretama, é a sua juventude, né? Que é ela que vai fazer o futuro, que é ela que vai brilhantar dentro do espaço de tempo, no processo histórico, a melhoria dessa cidade, desse país, desse mundo de meu Deus que tanto precisa de vocês. Então eu estou aqui para contribuir, para colaborar, para dar uma boa aula, mexer com a intelectualidade de vocês, avançar com vocês e fazer com que as coisas funcionem em verdade e tenham significância, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar no primeiro ano com esses 5 elementos aqui, que é o clima, o solo, a hidrografia, a vegetação e o relevo, né? E a nossa aula seria os domínios morfoclimáticos, que é justamente as relações que existem entre esses 5 elementos. Tá ok? Ele não está no livro, né? Isso aí você procura na internet, que é domínio morfoclimático, vocês têm acesso à internet, tudo. E a gente priorizou, a equipe de geografia, a equipe de humanas priorizou, porque é um conteúdo que é muito frequentemente cobrado no Enem. Então a gente vai fazer essa revisão depois que a gente entra nos conteúdos do livro. Mas assim, eu queria que você tomasse posse de uma grande responsabilidade, que é esse conteúdo, que sempre caiu em uma ou duas, sempre no Enem, tá ok? Então vamos lá. Os domínios morfoclimáticos, já está dizendo, morfo é as formas, vem de morfologia. Morfologia quer dizer relevo. Ele está, assim, trazendo um caráter traditivo da relação do clima com as formas de relevo que existem na superfície da Terra, não desconsiderando os solos, a vegetação e os rios, porque é um todo integrado, né? Então, o que é o relevo? O relevo é justamente as formas superficiais onde se encontra o terreno, o chão da Terra, né? Sim, relevo plano é o que nós estamos na Pindaretama. O relevo cavado é como se você tivesse um vale. O relevo alto é como se fosse uma montanha, entendeu? Essa formação de relevo, primeiro, ele é formado pelo aquele pacote terroso, pétreo, que é o magma, aquela lava do vulcão que vem com os processos altamente assustadores, altamente catastróficos, né? Que é justamente aqueles vulcões, e os vulcões pegam e elevam aquelas grandes montanhas. Isso é chamada de atividade de vulcanismo. O tectonismo é justamente essas compressões que existem, lembrando que isso aí foi matéria do primeiro ano, eu estou fazendo só a recapitulação, essas pressões internas que vêm de maneira absolutamente lenta, que vai fazendo as dobras da Terra e tudo, vai elevando, nós chamamos também de tectonismo. Então, os relevos de natureza interna, ele é feito pela atividade vulcânica, pela atividade tectônica e também pelos terremotos que nós chamamos de abalos sísmicos, ok? Esse pacote vai se erguendo. Com o passar do tempo, depois que ele foi exposto, esse relevo foi exposto, ele foi se rebaixando, a rocha foi se triturando por reações químicas, principalmente da água, foi por mudança de temperatura, aquilo que nós chamamos de efeito sanfona, né? O aquecimento e o resfriamento fez com que a terra, fez com que a rocha se quebre, e aí ela vai se transformando em grãos de areia, entendeu? E também as raízes das árvores, os insetos vão escavando tudo. E esses processos que nós chamamos de intemperismo, que é o processo de quebra da rocha, vai fazendo com que esse relevo seja rebaixado. Ou os processos fazendo com que o relevo seja soerguido pelo vulcanismo, pelo tectonismo, nós chamamos de formação de relevo. Quando a chuva, a erosão, os insetos, as raízes das árvores vai transformando essa rocha em areia, nós chamamos que é formação de relevo também. Sendo que são os processos externos, principalmente na questão do intemperismo e a ação da água do rio. É só você olhar que esse riacho Capunga Roseira, ou esse riacho Capunga Flor que nós temos aqui, a água escoa e vai levando os grãos de areia escavando cada vez mais. Onde é que ficam esses grãos?
Esses grãos ficam na praia, o mar deposita, esses rios depositam esses grãos no mar, o mar deposita na praia, já forma uma unidade de relevo pela ação do mar. E o mar também pode destruir, que são as falésias do Morro Branco, que vocês conhecem, né? E esse material depositado, o vento vai pegar para fazer a formação de dunas, e também o vento, a água do rio, a água da chuva, a chuva. Nesse dia tão chuvoso de hoje, você vê que as águas da chuva aqui na Pinaretama cavam uns grotões, umas valas, e aquilo ali nós chamamos de bossoroca, nós chamamos da moldura do relevo também, né? Então o que vai acontecer? Ou o vento destruindo o relevo, ou montando a água da chuva, destruindo, montando, tudo são formas de relevo. Então a forma de relevo, o primeiro domínio morfoclimático que nós vamos trabalhar é o domínio da caatinga. Até para vocês memorizarem mais ainda. Não se preocupe que eu vou mandar os slides para vocês, aí vocês vão pesquisando cada vez mais para facilitar o aprendizado. O relevo da caatinga. A caatinga é justamente, pessoal, o domínio morfoclimático aqui do nosso sertão nordestino. A gente lembra da caatinga do Lampião, que tem uma condição desfavorável de clima altamente seco. Então lembra do Lampião com aquelas valentias dele. Nós lembramos da seca, né? Quando a gente fala da caatinga, a gente lembra também do Patativo da Saré, com aquelas seus poemas no Baião, do Luiz Gonzaga, né? Lembra da santidade do Padre Cícero, né? Todo aquele movimento de Juazeiro, que o pessoal, que nós temos dois grandes movimentos aqui, tudo por conta da seca, o pessoal pega muita ajuda dos seis santos, né? Que é Padre Cícero, Romão Batista aqui de Juazeiro, e São Francisco das Chagas de Canité, né? Tivemos também na história, que vocês, se não estudaram esse ano, vocês vão ver, a questão do Antônio Conselheiro, que fez o Arraial de Canudos, e aí eles trouxeram, assim, fizeram uma comunidade que veio independente dos governantes e tudo, montar a situação que dividisse a terra, que dividisse o pão, a água, os alimentos, etc. Foi acabar com os exércitos. E por último nós temos também aquela questão dos coronéis aqui nas nossas fazendas, aquelas fazendas que a gente tinha um horror de jagunço, horror de cabra armado e tudo para invadir as terras dos outros e tudo. É uma situação climática desfavorável, porque o que a gente lembra da caatinga do sertão nordestino, do domínio da caatinga, é justamente também o que marca muito é a seca, que dá essa fome no sertão, que vai gerar essa bandidagem, essa religiosidade, essas comunidades reunidas e tudo é o reflexo do clima. E também um poema muito forte, né, que é justamente o poema do Patativa, o poema do Luiz Gonzaga e de tantos outros artistas que a gente tem falando sobre essa cultura do sertão nordestino. Então, no domínio da caatinga, nós temos um relevo velho. Bom, começando pelo relevo desgastado, né? Relevo antigo, desgastado. Por exemplo, as primeiras erupções vulcânicas que aconteceu na Terra passou aqui pelo sertão nordestino. Então, fez os primeiros erguimentos das primeiras montanhas. Como a Terra tem 4,5 bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos, essa serra da Matequeria aqui do Cascavel sendo exposta, certamente ela passou pelo processo de desgaste, que foi o processo de intemperismo que nós falamos. Então, é um relevo antigo, bastante desgastado, cristalino, né? Cristalino quer dizer muito duro, né? Se ele é um relevo rebaixado, cristalino e tudo, ele não vai fazer uma condição favorável ao clima. Eu queria que vocês entendessem muito bem assim, o casamento, assim, um dá estímulo-resposta ao outro. Por exemplo, o clima fala pelo relevo, o relevo fala pela vegetação, a vegetação fala pelo rio. Eu queria só que você tomasse, que essa tomada de consciência, de aprendizado, você no instante aprende o que seria o domínio morfoclimático, né? Então, esse relevo antigo desgastado é um relevo baixo. Se é um relevo baixo, quanto mais alto o relevo, mais frio vai ser o clima. A gente sabe disso que a gente já fez alguns turismos na Serra de Guarabiranga, galera. E aí a gente vai subindo e a gente preserva essas nossas serras justamente porque para preservar um ambiente frio, para ter as cachoeiras, valas e cascatas, né? Então, nós temos um relevo antigo desgastado, cristalino, pedregoso, certo? Automaticamente nós vamos ter um solo raso, que é também um solo pedregoso, de pedra, né? De pedra, entendeu, pessoal? Um solo
tudo, né? Mas assim, ele não conseguiu ser um relevo tão aprofundado, porque a rocha está quebrando. Ela vai se quebrando, ela vai se diluindo, ela vai se desgastando e tudo. Aqui é diferente, esse nosso solo aqui é um solo profundo, arenoso, porque aqui foi entupido, vamos dizer assim. Os rios trouxeram esse material e fez o preenchimento aqui desse relevo da Pindaretama. Por isso que quando a gente cava uma cacimba na casa da gente, a gente vê que tem 8, 10, 20, 25, 30 anéis, justamente por conta de quê? Por conta desse pacote terroso que nós temos. A gente não consegue cavar uma cacimba de 20, 30, 40 anéis no sertão, estourando 5 anéis e tudo, e dá logo na pedra. É por isso que tem a dificuldade do armazenamento de água. O armazenamento de água lá será por conta de açudagem, por conta de você acumular aquela água naquele local, fazendo as barragens e tudo, cavando o açude, tá ok? Então, o solo vai ser raso e pedregoso, automaticamente não vai guardar muita água, vai dar um clima seco, né? O clima vai ser semiárido. Clima semiárido. O clima semiárido, pessoal, ele é quente e seco. Quente e seco. Apenas 4 meses de chuva. 4 meses da quadra chuvosa. Quadra chuvosa. Ó, vamos explicar o clima a partir do relevo. Se nós temos um relevo rebaixado no sertão nordestino, as massas de ar, que essas grandes quantidades de nuvens que passam aqui sobre nossas cabeças, elas não vão ter aquele atrativo de chegar, porque, por exemplo, a nossa serra aqui é estourando 2.000 metros. Aí, quanto mais alto, mais frio. Por isso que quando a gente escuta falar de Cordilheira dos Andes, Himalaia, ali o Cordilheira dos Andes passa de 6.000 a altitude. Aí o gelo já é eterno, a neve já é eterna. O Himalaia é todo cobertinho, por quê? Porque quanto mais alto, mais frio. Então, se é quanto mais alto, mais frio, quanto mais baixo, mais quente. Então, nós não temos um atrativo serrano para fazer com que esse clima esfrie. Então, será um clima quente, seco, com a ausência de chuva. Por que tem ausência de chuva? Porque nós temos uma vegetação rala. A vegetação da caatinga, a vegetação da caatinga. O que é a vegetação da caatinga? A caatinga passa 6 meses, quando chove, isso é um segredo, isso aí cai muito no vestibular, quando chove, a caatinga, a vegetação, a mata toda do sertão nordestino fica verde, parece um oceano de verdura. Ela repõe suas folhas. Aí quando a chuva vai embora, o que acontece? Essa vegetação, as suas folhas caem. Essas folhas caindo, vai dar um déficit de água muito grande. Sabe por quê, pessoal? Por exemplo, vamos comparar aqui com a Amazônia. As plantas respiram pelas folhas. Em sua grande maioria, assim, no seu maior metabolismo respiratório, certamente vai respirar pelas folhas, quer dizer que respira pelos pequenos gases e pelas raízes. Então, assim, durante o dia, ela faz o quê? Ela pega o gás carbônico e libera o oxigênio. Esse oxigênio é aproveitado pelos animais, isso aí a gente sabe desde o nosso ensino fundamental, ginasial, né? Só que quando chega a noite, quando essas plantas passam a respirar, ela passa a fazer o quê? A liberar por demais o oxigênio. Esse oxigênio, boa parte é aproveitado pelos animais, mas durante o dia, boa parte desse oxigênio é aproveitado pelas plantas para fazer a fotossíntese e transformar em matéria e energia, tá, ok? É um processo de retroalimentação delas. Mas quando chega a noite, a fotossíntese não é realizada. Por quê? Porque a fotossíntese, já está dizendo, foto quer dizer luz, sintetizar através da luz. Os raios solares é que faz, e tudo, vocês devem ter visto aí em biologia, o processo de fotossíntese, de absorver, entendeu? Toda essa energia, todo esse oxigênio, para fazer com que as plantas se alimentem. Durante a noite não acontece isso. Então o que vai acontecer? O oxigênio é liberado, ele se junta com o gás carbônico, forma gotículas de água e ajuda esse clima a ser um clima mais úmido.
Aí eu te pergunto, se nós temos 6, 8 meses da nossa vegetação sem nenhuma folha, automaticamente ela não vai fornecer esse oxigênio para fazer com que esse clima fique úmido. E uma outra situação. Se eu tenho uma vegetação de 2.000 metros, uma montanha de 2.000 metros, e tem a vegetação exuberante, as massas de ar, que são esses ventos frios que vêm do mar, quando ele chegar e encostar nessa montanha, vai ser uma grande quantidade de nuvem, mais uma outra quantidade de nuvem que está lá. Aí tome água. Quando não tem, existe só a seca, essas massas de ar vão circular aqui com assim, um vento seco que vai permear todo esse sertão nordestino e não vai causar absolutamente uma formação de água. Por quê? Porque não tem evapotranspiração. O que é evapotranspiração? É justamente essas gotículas de água que realmente faria com que o clima ficasse mais úmido. Por isso que está aí uma situação desfavorável de clima. Como o solo é pedregoso e como os solos são rasos, essa água, gente, nós temos aproximadamente 4 metros de evaporação. Tu mira, quando tu for assim para o mar, aí tu mede assim, dá uma olhada aí, galera. 4 metros de água ali em cima do mar do Batoque, é justamente a quantidade de água que evapora por ano aqui no sertão nordestino. Não tem açude que aguente. São 4 metros de água. É assim, a altura dos seus pés até a comieira da sua casa, que some por ano, por conta de quê? Por que o sertão aqui é seco também, e a vegetação aqui é raquítica? Porque nós estamos próximos da linha do Equador e é onde os raios solares incidem com maior força. Aí você pode perguntar, mas professor, esses raios solares eles estão lá na linha do Equador, no Amazonas. E por que coincide? Porque lá existe uma grande quantidade de volume de água, que é o Rio Amazonas, e uma grande quantidade de floresta. Né? Então a vegetação da caatinga, que ela tem folhas pequenas, elas são caducifolias, né, que elas caem, suas folhas, né? Caducifolha, entendeu? Essa é uma vegetação raquítica, né? Raquítica, espinhenta, de porte baixo, né? É uma vegetação, mas essa vegetação é de porte baixo e espinhenta porque ela não tem um clima favorável. Todo santo dia chove no Amazonas. Está aí o reflexo de chover todo santo dia no Amazonas. A vegetação exuberante que ora essa região comporta, tá ok? Aí nós temos os rios. Como é que vai ser esses rios? Rios temporários. Esses rios só vão ter vida quando chove na quadra chuvosa. É o que acontece aqui na Pinaretama. Quando está chovendo, chega o nosso inverno, que nós chamamos de inverno, né? A quadra chuvosa, né? Que é a nossa quadra chuvosa, que varia de fevereiro a maio, de março a junho, entendeu? Aí você vê os rios cheios, mas depois, quando seca o clima, certamente os rios vão embora, os rios desaparecem, os rios somem, e a gente tem essa relação da questão da pouca chuva com a falta da vida do rio, que são os rios rasos, certo? Não tem pouco acúmulo de água. Por que pouco acúmulo de água? Porque chove 4 meses, o clima é quente e seco e a vegetação não ajuda. E o solo, por ser raso, também não guarda essa grande quantidade de água que poderia realmente servir, esse rio poderia servir de conservar essa água ao longo do ano, mas não tem condições. Por quê? Porque o relevo é baixo, o rio são temporários, os solos são rasos, a vegetação é raquítica e o clima é seco. Então, uma coisa está sempre interligando com a outra. Pouco acúmulo de água, certo? Automaticamente baixa a pesca, né? Baixa a pesca. Né? Um fator considerável aqui também, pessoal, é que o solo é mineral, né? Mineral e fértil, né? Tá ok? E o clima causa
seca pelo clima. Então nós temos aí, na verdade, o relevo desfavorável, tem uma grande quantidade de rios, e o sol também desfavorável, a vegetação e o clima. Né? Então uma coisa está interligada à outra. Enfim, a natureza, só para encerrar essa nossa primeira fala, a natureza é um conjunto de peças interrelacionadas. Quando uma peça falha, todas as outras falharão. É por isso que nós temos uma dificuldade econômica muito grande na região Nordeste por conta desses fatores. Pessoal, esse aqui foi o nosso recado. Na próxima aula a gente continua com os domínios morfoclimáticos da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, etc, etc. Espero que eu tenha passado a mensagem para vocês. Fiquem em paz e aguardem o nosso próximo encontro.